Olá, estamos começando o programa Renovação em Ação aqui na Rede Século XXI. E como eu tenho sempre dito para você, aqui você fica sabendo dos principais acontecimentos da renovação carismática católica no Brasil, conhecendo os ministérios, sabendo dos eventos e se aprofundando nessa espiritualidade, que é a espiritualidade de Pentecostes, vivência do batismo no Espírito Santo e, sobretudo, entendendo que o grupo de oração é a célula fundamental da renovação carismática católica, porque lá você vive a experiência de Pentecostes, um momento de louvor, de adoração, de pregação da palavra. Aliás, no programa de hoje você vai conhecer um pouco mais o ministério de pregação. Quando Jesus iniciou a sua atividade pública, ele começa pregando a palavra. Depois, quando dá um mandato apostólico para os seus discípulos, ele diz de uma forma muito clara: ide e anunciai o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura. Você sabe que na estrutura do grupo de oração é fundamental que se tenha um momento de pregação. Momento de oração, de louvor, de escuta profética, momento de orar uns pelos outros, momento de pedir o batismo no Espírito Santo, mas a palavra tem que estar ali no centro. É claro que pedir o batismo no Espírito Santo é parte constitutiva do grupo de oração. Não pode se passar nenhum grupo de oração sem que se faça o pedido do batismo no Espírito Santo. Mas a pregação tem que ocupar um lugar privilegiado. São inúmeras as pessoas que têm se preparado para pregar nos nossos grupos de oração, através de oficinas, através de encontros de formação, com as apostilas preparadas pela Comissão Nacional de Formação, porque é fundamental que tenham um conhecimento da doutrina, conhecimento do catecismo da Igreja Católica, que tenham um conhecimento da tradição, dos padres da Igreja, para ter, assim, um embasamento para as pregações. Repito que é fundamental que no grupo de oração tenha um momento privilegiado para a pregação. A pregação é que converte, que transforma as vidas, que restaura os corações. E as pessoas vão aos grupos de oração em busca de uma palavra profética, de uma palavra pregada, de um ensino que fique gravado nos corações. O ministério de pregação que está a serviço do grupo de oração são inúmeros pregadores. No nosso último encontro de formação, milhares de pessoas participaram do momento de workshop, de formação para o Ministério de Pregação. Mais de 1.500 pessoas presentes lá naquele workshop, querendo beber, querendo aprender, crescer na espiritualidade para pregar a palavra. São leigos e leigas, porque o movimento ele é constituído de leigos e leigas que se colocam a serviço da evangelização numa doação total. São missionários que, no poder do Espírito, pregam a palavra de Deus por todo esse Brasil. O Ministério de Pregação está a serviço do grupo de oração. E hoje você vai conhecer com a Beatriz Vargas, que é coordenadora do Ministério de Pregação, você vai conhecer os elementos fundamentais desse ministério. Beatriz traz para nós ideias que são maravilhosas para que você entenda que é preciso aprender, é preciso se formar para então levar a palavra aí no seu grupo de oração. E eu glorifico a Deus por tantas pessoas que têm se colocado à disposição para pregar a palavra no grupo de oração, onde desenvolve a sua espiritualidade e também em outros grupos de oração. Você quer conhecer um pouquinho mais? Então vamos ouvir a Beatriz trazendo para nós os pontos fundamentais que definem o que é o ministério de pregação. Acompanhe comigo. A paz de Jesus a todos. O meu nome é Maria Beatriz Spier Vargas e eu participo da Renovação Carismática Católica desde o ano de 1985. Então já faz bastante tempo. O meu grupo de oração é o Grupo Magnífica. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras de noite na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E nesse tempo todo em que eu estou na renovação, que eu participo do grupo de oração, eu tenho tido a alegria de servir ao Senhor. E atualmente eu estou coordenando o Ministério de Pregação Nacional. O Ministério de Pregação, assim como os outros ministérios na renovação, eles são instâncias de serviço para o grupo de oração, nas dioceses, nos estados, no Brasil. E o Ministério
de pregação, especificamente, ele tem o objetivo de formar pregadores. Pregadores pessoas que sentem o chamado para o ministério de pregação, para pregarem a palavra do Senhor e não sabem como fazê-lo. Então, nós damos essa formação para essas pessoas, a formação inicial. Agora, recentemente, no ENF de 2014, nós lançamos a apostila inicial do Ministério de Pregação, falando sobre a pessoa do pregador, a espiritualidade do pregador, como pregar no grupo de oração. Mas o Ministério forma também não só aqueles que estão iniciando no Ministério, mas aqueles pregadores experientes, capacitando-os a pregarem cada vez melhor. Então, a formação dentro do Ministério, ela é contínua, através da formação básica e das oficinas de pregação. As oficinas de pregação, elas capacitam o pregador a pregar mais corretamente em termos de conteúdo e de forma, mas também com o poder do Espírito Santo, porque a nossa identidade é servir a igreja, servir o povo de Deus a partir do batismo no Espírito Santo. E o processo de formação, portanto, não só do Ministério de Pregação, de todos os ministérios, ele começa com o módulo Querigma, que é a experiência de oração, o seminário de batismo no Espírito Santo e o seminário de vida no Espírito, porque essa é a nossa identidade. Toda a formação dentro da renovação é uma formação no poder do Espírito. Então, como é que se dá esse processo? Eu gostaria de esclarecer, porque muitas pessoas perguntam. Então, a pessoa sentiu o chamado para pregar, já vai no grupo de oração, ela faz primeiro o módulo Querigma, que é esse que vai falar da nossa identidade, da nossa espiritualidade. Depois, vai fazer a escola básica de formação, a Escola Nacional de Formação, o módulo básico, né? Com todos os encontros. Só então a pessoa vai fazer a formação específica para o ministério. E em todas as partes do Brasil, nós temos muitos pregadores engajados. É um verdadeiro exército de pregadores, querendo que haja nos grupos de oração uma pregação que leve as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo. E a partir daí, mudança de vida, uma conversão profunda, mudando a sua própria vida, mudando a vida das pessoas ao seu redor. Esse é o nosso objetivo maior. O objetivo maior do ministério é esse. E é com muita alegria que nós, os pregadores e as pregadoras do Brasil, servimos a renovação. E servindo a renovação carismática católica, nós estamos servindo a nossa igreja. Estamos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a paz de Jesus para todos vocês. Você ouviu então a Beatriz trazendo para você os elementos fundamentais que definem o que é o ministério de pregação. Algo fundamental para aqueles que precisam ser educados para uma vida de fé. A fé vem pela escuta e pela escuta da palavra. São Paulo já dizia isso de uma forma muito clara. E é tão bom quando as pessoas se preparam, quando as pessoas sabem falar. Mas sabe que quem capacita é o Espírito Santo, sem dúvida alguma. O Espírito Santo é que capacita para a pregação. Mas o ministério de pregação, entendendo isso, sabendo que o Espírito Santo é que capacita para a pregação, também coloca à disposição daqueles tantos leigos e leigas que querem se colocar a serviço do grupo na pregação, coloca as apostilas, as oficinas.
Você que já fez uma oficina com o Ministério de Pregação, sabe da preocupação que os formadores têm de que tenhamos um jeito correto de falar àqueles que estão sedentos pela palavra, um jeito correto de anunciar o Evangelho, que seja convincente, que seja uma palavra pregada no poder do Espírito. Para isso, é preciso ter intimidade com Deus, vida de oração, prática espiritual. Tudo isso precede a técnica. Vida de oração, prática espiritual, jejum, penitência, leitura orante da Sagrada Escritura, tudo isso precede a técnica que depois é ensinada nas oficinas, nos workshops dos momentos de formação do Ministério de Pregação. Mas tem algo que impacta o nosso coração, é saber que as pessoas estão se colocando à disposição. São Paulo dizia assim: ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E as pessoas têm entendido isso, têm entendido que precisam se colocar à disposição para a pregação do Evangelho. Eu já disse antes, mas é um batalhão, um exército, um número imenso, muito expressivo de pessoas que têm se colocado à disposição para o Ministério de Pregação. Eu disse mais de 1.500 pessoas participando do workshop do nosso Encontro Nacional de Formação. Isso são só representantes que vêm do Brasil todo. E você sabe a dimensão continental desse nosso Brasil. Vêm representantes do Brasil todo. Depois, o que eles fazem? Eles, a partir do que aprenderam lá no Encontro Nacional de Formação, eles repetem nos seus lugares, nos vários estados, nos setores, nas regiões, repetem aquela formação para que a informação recebida ali no Encontro Nacional de Formação chegue para outros pregadores. Eu mesmo já tive a alegria de pregar e dar a formação em várias dioceses desse Brasil para pregadores, encontro de pregadores, porque é uma preocupação, a preocupação de que os nossos pregadores sejam muito bem formados, e informados, que não tenham preguiça de ler, que não tenham preguiça de participar dos momentos de formação. Essa é a preocupação do Ministério de Pregação, porque é uma responsabilidade muito grande. Nós não falamos a nossa palavra, nós falamos a palavra que procede da boca de Deus e é atualizada a partir da doutrina da igreja, com os elementos da doutrina da igreja, atualizada a partir da experiência de oração, a experiência de vida íntima com Deus. Então não desanime não, viu? Tem muita coisa para você aprender, para que aprendamos juntos com o Ministério de Pregação. Vários materiais foram preparados e continuam sendo preparados para que você cresça no seu conhecimento da palavra. Mas eu quero fazer uma indicação para você, a indicação da mais nova apostila do Ministério de Pregação, a formação para o Ministério de Pregação, que você pode conhecer mais e adquirir aí pelo nosso portal rccbrasil.org.br. E para mais informações sobre a renovação carismática e sobre o Ministério de Pregação, é só nos seguir aí no facebook.com/rccbrasil. Eu espero você no próximo programa aqui na Rede Século XXI.